Galera, é o seguinte, vocês podem até não perceber sempre, mas a maneira como uma história é contada em um jogo e cada elemento de narrativa que ela possui podem influenciar diretamente nos visuais do título e assim por consequência também na demanda técnica que ele possui. E é isso que acontece com o que eu diria ser o jogo mais pesado do PS4. Control. De início, esse parece ser mais um desses casos de má otimização que fazem o título rodar a menos de 20 quadros por segundo inúmeras vezes. Mas, por trás dessa performance, existe uma mente ambiciosa demais. Uma direção de arte nunca antes vista, mensagens filosóficas postas por Sam Lake, escritor do game, que fazem a gente se perguntar se o que fazemos porque gostamos ou porque o sistema nos empurra para fazer para continuar tendo o controle da gente, e uma demanda técnica feita para uma geração à frente, mas que tentou ser adequada para a geração do PS4 no que parece ser uma tentativa de fazer o jogo se tornar mais popular. Essa é o que podemos chamar de a definição mais íntegra de Control. Na história, o ritmo é definido por uma técnica de storytelling que estimula o jogador a descobrir aos poucos o que ele está fazendo junto com uma protagonista que passa uma ideia de quebrar a quarta parede quando ela conversa consigo mesmo, mas soa como se a história estivesse sendo falada para você. Na gameplay, temos um ritmo viciante que prende a nossa atenção querendo sempre mais. E por fim, quando chegamos nos visuais, que são uma combinação desses dois elementos, vemos a deflação do PS4. O jogo freou a plataforma da Sony. O ano era 2019 e não tinha mais para onde ir. Era o fim da oitava era de videogames. Posso inclusive dizer que Control é o jogo mais pesado do PS4 e não é nenhum tipo de exagero. Mas como essa demanda técnica está tão atrelada à direção artística do game e a como Sam Lake demonstra enxergar o mundo com muitos lapsos e vislumbres de como cada objeto pode ser especial da sua própria maneira, dependendo de quem o estiver enxergando, entender esse peso técnico pode ser mais difícil do que parece, porque a estética desse jogo é uma estética complexa, e a gente está aqui para isso. Control é construído pela Northlight Engine. Esse motor gráfico foi o mesmo motor gráfico que sustentou Alan Wake 2 na nova geração, e fez isso muito bem, diga-se de passagem. Mas mais importante do que isso é o que ele fez com Quantum Break antes. Quantum Break foi um título exclusivo de Xbox e conseguiu trabalhar o imediatismo de como as coisas eram carregadas no cenário diante de várias mudanças em tempo real, assim como também fez com que esses elementos aparecessem em alta qualidade com uma certa tranquilidade, eu diria. E para fazer isso, ele foi um dos pioneiros a usar uma técnica de reconstrução temporal em cima da resolução do jogo. Essa técnica consiste em aplicar uma resolução menor na parte interna do jogo, mas entregar uma resolução maior no resultado final para o jogador. E para fazer isso, ele usa frames anteriores já renderizados como base para poder reconstruir os frames futuros e montar assim uma resolução maior. A grosso modo, esses frames passados complementam a resolução base futura para fazer com que ela se torne muito maior. No caso de Quantum Break, por exemplo, a gente tem os 1280 por 720 como resolução base, mas essa técnica de reconstrução faz com que o jogo consiga se apresentar em 1080p quando ele pega esses frames passados e complementa a resolução futura de 720p. Então o que seria o 720p na resolução futura acaba sendo complementado e se transforma em 1080p. E funciona muito bem. Além da gente ter uma imagem nítida, o imediatismo na construção do ambiente não foi um problema, e isso sustenta Control por aqui. No PS4, a resolução base dele é de 900p, mas o que é entregue na prática da jogatina no resultado final é o 1080p, só que usar uma técnica como essa parece não ter sido suficiente para segurar o jogo na plataforma da Sony. Quando Control chegou, ele não fez muito barulho. Na verdade, de acordo com a própria Remedy, ele só foi se tornar um sucesso comercial muitos anos depois, e a grande realidade disso é que depois do lançamento para plataformas como o PS4, perceberam que ele não foi construído pensando na oitava geração de consoles, apenas tentou se adaptar a ela. E como o jogo estava performando relativamente mal no console da Sony, ele acabou entrando nos Trending Topics por isso, e acabou chamando a atenção em plataformas mais fortes como os PCs. E isso fez com que ele se tornasse quase como um benchmark nos PCs, fazendo um título muito popular. Mas num primeiro momento, no início do jogo, a gente não consegue perceber de onde vem tanto peso técnico. Aqui, logo quando assumimos o controle da protagonista, Jess Faden, estamos num prédio que se denomina uma instituição que se responsabiliza por controlar atividades paranormais. Ao caminhar por ele, somos apresentados a ambientes simples a princípio, com uma paleta de cores pálida que não chama nem um pouco a atenção. E ao menos inicialmente, do ponto de vista gráfico, isso não é muito positivo, mas tem um porquê de acontecer. Quando Jess chega na sala do diretor do local, então, descobrimos alguns elementos sobre a narrativa. Um deles é que ela tem uma entidade paranormal
paranormal dentro dela chamada Polaris que conversa com ela frequentemente. O estilo de escrita que Sam Lake colocou para o diálogo entre as duas dá a entender que quando Jess está conversando com a entidade, na verdade parece que ela está falando com o jogador, abraçando a gente para dentro da experiência. Essa entidade foi adquirida quando Jess e o irmão dela, ainda muito crianças, encontraram em um lixão um tipo de projetor. Esse projetor servia como uma espécie de portal para entidades saírem de um plano e terem acesso ao plano físico. Depois de eventos com ele, todos os adultos do local sumiram e Jess com o irmão dela foram uns dos poucos que ficaram ali. Só que David, o irmão dela, foi levado pela instituição que está no prédio que a gente acabou de chegar, e enquanto Jess, ela foi possuída por uma das entidades. O ponto do jogo começa de fato, tanto na parte técnica como também na parte da narrativa, quando ela entra na sala do diretor do prédio e descobre que ele está morto. Ali, uma outra entidade aparece e a leva para uma espécie de plano astral e a denomina como a nova diretora do local. O ambiente é tomado por longas estruturas de mármore que flutuam e é amplamente sustentado pela direção de arte. Só que em momentos bem específicos, não é difícil de perceber que a reação do cenário aos movimentos de Jess consegue tomar conta da tela com facilidade. É um efeito muito bonito. E você se pergunta, será que é isso que esse jogo tem de tão pesado para o PlayStation 4? Dali pra frente então, aos poucos o jogo vai contando um pouco mais da história da protagonista e como base diz que o objetivo dela é encontrar o irmão dela naquele prédio enquanto ela é guiada por Polaris. No local a gente tem um ambiente amplo para ser explorado de forma livre e essa é uma das características mais interessantes de Control, porque ele te insere nesse prédio usando o estilo Metroidvania de exploração, o que basicamente quer dizer que não existem indicativos diretos do que você tem que fazer ou de onde você precisa chegar. O jogo enfatiza a exploração de ambientes e a obtenção de novas habilidades para você acessar locais que antes você não tinha acesso, e essa é uma das primeiras dificuldades que ele oferta ao PS4. Afinal de contas, visitar o subterrâneo do local ou acessar áreas que estão na mente de Jesse acontece praticamente sem loading. A transição é muito rápida na maior parte do tempo, e tentar evitar os loadings foi algo que só começou a acontecer de verdade na geração do PS5, ou seja, o PS4 precisou trabalhar bastante por aqui. Mas toda a maestria adquirida com como trabalhar o imediatismo da aparição de assets em 3D no Quantum Break rendeu bons frutos em Control. Não existem problemas quanto a isso, embora ainda continue sendo uma demanda alta para o console. A grande sacada é que começamos a entender o peso do jogo para o hardware de 8ª geração da Sony quando descobrimos que uma entidade chamada Ruído está no local e tomou conta de tudo. Cada ambiente possuído pela entidade é transformado com diversos elementos em tela e muitas mudanças em tempo real, mais do que em Quantum Break, diga-se de passagem. E é aí que está a quebra de expectativa que Sam Lake faz tão bem. O começo pálido do jogo só é assim porque ele quer te surpreender em um dado momento, e é isso que acontece em cada área que é tomada pelo ruído. Uma quebra de expectativa. O local é completamente diferente do que você está acostumado no começo. A entidade consegue fazer com que o surrealismo se aposse do ambiente, com diversas superfícies tomando formas impossíveis, muitos feixes de luz surgindo no local e, por último, mas não menos importante, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nesse meio existe um estopim que precisamos trabalhar a fundo, claro, que determina que o PS4 realmente estava no limite, mas cada elemento desses define tão bem o que Control é e por que ele é um jogo tão pesado no PS4 que é fundamental a gente entender o que está acontecendo por aqui antes. Num primeiro momento a gente pode dizer que a iluminação global pré-calculada da Remedy por aqui tem bons resultados nos ambientes pálidos principalmente. Pré-calcular esse tipo de recurso foi uma forma de tornar o jogo mais bonito no PS4, já que o console não dá suporte a Ray Tracing em tempo real para fazer isso. Então a técnica aqui faz com que um simples tapete vermelho faça com que essa cor influencie na cor de luz do cenário e se destaque no meio da palidez do ambiente, evitando com que ele fique monocromático de forma excessiva. Cenários com elementos azulados têm a luz completamente tomada por esse tipo de tom e faz com que a ambiência fique mais gélida ou fúnebre. Artisticamente falando, isso é inteligente porque mostra como lidar com um hardware mais antigo para dar vida a um conceito visual que, além de ser muito diferente, brinca bastante com os extremos de cores frias e quentes na hora de influenciar em toda a iluminação local. E por isso, apesar da gente ter cenários pálidos com muita qualidade, quando o ruído entra em ação, a direção de arte também consegue mostrar do que ela é capaz e controlar cada recurso técnico do jogo. A gente consegue encontrar a perfeita exemplificação de como esses dois extremos atuam. Se de um lado a gente tem a palidez dos ambientes, do outro a gente tem muita coisa acontecendo visualmente na tela quando o ruído entra em ação. É impressionante de fato. Quando esse ruído entra em cena, ele mostra como é possível deixar todo o prédio distópico, sem qualquer tipo de regras ou algo do gênero, fazendo com que o número de eventos aqui oprima o jogador, sempre o afastando do local, como se
se ele não quisesse deixar que ele tomasse conta daquilo ali. E a parte técnica precisou dar conta disso porque ela é o que indica todos esses elementos e características de forma visual. E talvez por isso, curiosamente, as luzes também fazem parte dessa distopia. É o primeiro sinalizador de que aquela é uma área muito mais perigosa do que qualquer outra área que você visitou antes. Isso, na prática, faz com que não só essas luzes surjam e se tornem mais um elemento em tela, como também faz com que elas sejam as responsáveis por dar vida a outros elementos no ambiente, como sombras e o próprio brilho delas atingindo todo o local. Afinal de contas, elas estão acontecendo de forma dinâmica, então toda vez que elas aparecem, elas surtem algum efeito. E elas podem surgir de inúmeras formas, inclusive. No meio dos combates, por exemplo, elas podem ser as responsáveis por sinalizar o nascimento dos inimigos em lapsos temporais na arena, assim como também podem aparecer no impacto das lutas. O fato é que elas são muito frequentes, ou seja, o povoamento de fato acontece com objetos e com muitos inimigos em tela, mas o número de luzes que surgem por aqui também consegue ocupar muito da sua visão. E em todo esse processo existe uma coisa que acaba sendo realçada por essas luzes: a física do jogo, ou melhor dizendo, a precisão do sistema de destrutibilidade do game. Enquanto você está jogando nesses trechos mais frenéticos, tudo tem um impacto, e tudo que recebe impacto, ainda por cima, resulta em outros elementos visuais. Por exemplo, enquanto você acerta os inimigos, partículas de faíscas saem aos montes do atrito entre a sua munição e o corpo deles. E não, isso não acontece de forma convencional. O jogo realmente quer te mostrar que ele consegue fazer uma composição de tela com elementos minuciosos que aparecem em grande quantidade. Se você procurar por superfícies sólidas como mármore, os pequenos blocos resultantes dessa destruição também vão se comportar da mesma maneira. Partículas aqui, em outras palavras, tomam conta do ambiente como se tivessem a exata mesma importância de um asset em 3D na construção. E isso é impressionante porque lidar com partículas é sempre algo muito difícil, não importa a geração. Só que unido a isso, como se não fosse o bastante, Control costuma brincar muito também com efeitos em 2D com uma transparência aplicada, o que também deixa as coisas muito pesadas. Isso acontece com frequência nos inimigos que estão em volta de uma névoa, por exemplo, ou em efeitos visuais como explosões. E isso acaba se tornando muito pesado porque para renderizar esse tipo de visual, a ideia é não revelar que essa textura é uma simples textura em 2D, e por isso várias camadas dessa mesma textura precisam ser colocadas ali em posições diferentes para o jogador não notar que o efeito é bidimensional e não tridimensional. Ou seja, não é apenas uma simples textura, é um acúmulo de texturas para poder resultar no que a gente está vendo. O que eu estou querendo dizer é que não é apenas sobre esses elementos serem pesados ou serem leves, é sobre eles aparecerem em grande quantidade, cada um deles. É isso que desafia o PS4. Mas, longe de todo o caos causado pelo ruído, nos ambientes pacíficos, essa destrutibilidade ainda assusta. Nos escritórios, partes específicas de mesas podem ser destruídas, e isso pode acarretar em diversos papéis em formato de partículas tomarem conta da cena também. Então, vamos dizer que não existe necessariamente um trecho em que Control seja um jogo leve. É como se ele tivesse sido feito para a qualquer momento acontecer muita coisa em tela, com você sendo responsável por isso, ou não, porque nem sempre ele vai demandar que uma ação sua seja a principal responsável para que aconteça alguma coisa na tela. É incrível andar por um simples corredor e de repente ele se transformar em um labirinto, sendo tomado por estruturas que surgem do absoluto nada, enquanto todo o local é remoldado em tempo real na sua frente, e inimigos podem ou não surgir para você ter que lidar com eles. Da mesma forma que é incrível ser transportado imediatamente para trechos em que existe apenas uma plataforma estreita no meio de uma sala tomada pelo mármore, e o único elemento que dá vida a isso ser apenas uma fonte de luz volumétrica direcionada pela parte artística muitas vezes. Se fosse para presumir algo, diria que esses são pontos gráficos tão específicos que Sam Lake, mesmo fazendo muito mais parte da escrita da narrativa, fez questão de escrever como eles se comportariam dentro do jogo. E talvez por isso esses elementos fujam de um padrão mais realista e nem todos deem a devida atenção ao jogo por isso. Mas quando entendemos que a demanda gráfica desse game, na verdade, vem do quão bem Sam Lake escreveu para o jogo se apresentar, a gente reconhece que o título é pesado graças à direção artística dele, e não necessariamente pelo realismo. O realismo não precisa ser sempre o responsável por jogos que são tecnicamente impressionantes. Existem muitos elementos que podem se responsabilizar por isso. Mas apesar de tudo isso, quando se fala em demanda técnica, o quão longe os reflexos, que hoje em dia servem de estopim para a parte técnica em diversos títulos, precisam ir em um jogo para determinar que ele é pesado em um hardware. Na geração do PS5 e no PC, Control abraçou o Ray Tracing para os reflexos, mas e no PS4? Entender o que acontece aqui não é apenas importante porque reflexos eram os itens mais falados da época de lançamento dele, mas também porque os reflexos colaboram em abundância para como o design desse jogo foi feito. As superfícies de mármore aqui, além de serem destrutíveis, também são refletivas. Então, da mesma forma que elas representam muito bem o mármore sendo destruído,
destruído, elas também tentam refletir elementos que estão no cenário, mesmo que a gente esteja falando de momentos caóticos. E para fazer algo assim, a Remedy não economizou em nada, e isso custou muito caro. O PS4 Pro não conseguiu se manter em 30 quadros por segundo nesse jogo. O PS4 base passa longe de mostrar toda a destrutibilidade dos ambientes e os excelentes efeitos de partículas com suavidade na performance. Algo que pode ter acontecido pela ambição da Remedy em levar esses consoles ao limite, principalmente com a técnica de reflexo. Aqui, para renderizar reflexos, temos o clássico espaçamento de tela em diversas superfícies, fazendo com que a gente obtenha reflexos relativamente nítidos, só que com a limitação deles sumirem na sua frente se o objeto parar de ser pego pela câmera, e para esconder essa falta e continuar fazendo com que o material do mármore seja bem representado com reflexos, usaram junto dele uma outra técnica chamada Cone Trace. Essa técnica foi usada como uma espécie de válvula de escape para o Ray Tracing no PS4, já que o console não suporta a tecnologia. Ela consegue refletir luzes dinâmicas acontecendo, mas outros eventos em tempo real, como inimigos, ela não consegue. E essa poderia até ser uma das principais diferenças entre ela e o Ray Tracing, mas não é só isso. O Cone Trace faz com que toda a cena seja representada usando um campo de distância dela, só que em baixa definição. Então, a grosso modo, o que o recurso vai fazer é permitir que toda a cena apareça nesse reflexo, mas como ela acontece dentro de um campo de distância, valorizando o que está perto da superfície refletiva e surgindo em baixa definição, muito do que está no reflexo é marcado apenas pela cor do objeto ou pela luz que ele emite. Assim, quanto mais distante ele estiver dessa superfície, maior vai ser a importância dessa cor no objeto para fazer ele se destacar de alguma forma no reflexo. Afinal de contas, está tudo em baixa definição e o fato dele estar distante acaba não ajudando ele a aparecer. Vamos dizer que a técnica dá indicativos de que tem coisas no reflexo, mas nem sempre você vai conseguir determinar o que é que está ali de fato, especialmente se forem itens que estiverem de uma distância maior. O que o jogo quis fazer nesse sentido é que toda vez que o espaçamento de tela suma, você ainda fique com a sensação de que a gente tem um reflexo por ali, mas nem sempre a gente vai conseguir identificar o que é que está presente nesse reflexo. E como é uma técnica que consegue pegar toda a cena, ela foi muito comparada ao Ray Tracing, e isso faz dela uma técnica pesada. Por isso a gente quase não vê um uso dela. Inclusive, se vocês procurarem algum outro jogo que use uma técnica dessa no PS4, vocês não vão encontrar. A ideia era manter reflexos na superfície sem se importar como, e isso se torna pesado porque além de serem duas técnicas em atuação, a gente está falando de um level design que é praticamente tomado de reflexos. Raros são os trechos aqui em que esse tipo de efeito não precisou ser aplicado, e assim como as partículas e as texturas em 2D, esse acaba sendo um outro recurso que aparece aos montes. E quando isso se encontra com cada um dos outros elementos que nós citamos, o resultado é o jogo mais pesado do PS4. Vai ser difícil encontrar um jogo que tenha tanta demanda gráfica acontecendo simultaneamente a todo o tempo e por isso acabe performando mal. Vão existir jogos mal otimizados, mas Control é apenas um jogo pesado mesmo que está sempre preparado para transformar todo o ambiente. Não é um simples caso de mal otimização. E ele faz toda essa transformação com os combates ou com os elementos surrealistas. Mas aproveita para deixar no campo dos comentários um outro jogo que você considera muito pesado no PlayStation 4 e por isso ele performa mal. Vamos ver se ele consegue superar Control nesse sentido. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.